Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui fazer um pequeno debriefing de Corinthians 1, Bambi também 1. Eu só assisti o final do jogo, mas assim, pude ver os melhores momentos e me fodi tentando estabilizar aqui o aplicativo que eu uso para assistir os jogos do Corinthians na Europa, tá certo? Então, olha só, eu comecei. Antes de mais nada, aliás, vamos com a escalação do Corinthians, que foi para o jogo contra o Tricas com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Carrilho, Breno Bidon, Kaique e Yuri Alberto, tá certo? Então, olha só, eu já comecei assistindo no momento crítico, que foi aos 74 minutos, aonde de cara ali o árbitro num ataque prodigioso do Corinthians parou a jogada perigosa da equipe alvinegra, marcando perigo de gol. Em seguida, aos 78 minutos, o Vitinho foi lá, fez um lançamento perigoso. E, by the way, um pequeno comentário aqui. 78 minutos, TNT, porra. Né, você veja esse tesão, né, que as pessoas no Brasil têm em querer copiar gringo, né? Eles já mudaram o formato do Campeonato Brasileiro para ele ficar igual aos campeonatos da Europa. Agora mudaram todas as competições de modo que elas sejam equivalentes às mesmas competições que existem na Europa, e agora até a forma de contar o tempo, tá certo? Mudou. Então agora você tem 70 minutos, né? 80 minutos, não é mais 30, 40 do segundo tempo, tá certo? Então você veja essa carapaça vira-lata do brasileiro, que assim é de uma mendacidade e de um caipirismo digno de pena. Veja bem, o brasileiro tenta copiar o europeu, mas as características do nosso país se assemelham muito mais com as dos Estados Unidos da América, tá? Tendo em vista o tamanho do Brasil, tá certo? Para mim, a liga francesa, por exemplo, a liga italiana é o equivalente de um campeonato estadual, tá certo? Até porque o estado de São Paulo tem mais ou menos o tamanho da França, o tamanho da Itália, tá certo? Então é por isso que no Brasil você tem 10 ou 12 times grandes e nesses países você tem 2 ou 3, porque é mais ou menos a média de times grandes por estado, tá certo? Então, enfim, né? Somos obrigados, pequeno parênteses aí, a conviver com esta mendacidade e este espírito de calhordas, tá certo? Aos 90 minutos, olha só, um pouquinho antes do André sair, parece que ele jogou bem, mas ele deu uma matada horrorosa ali no meio de campo. E assim, o sentimento que eu tive ali aos 80 minutos era que tratava-se de um jogo insosso, sem sal e sem açúcar, e que o São Paulo ia acabar terminando aquela porra ali com a vitória, tá certo? Pedro Raul, horroroso, tá certo? Entrou no lugar do André. E aos 81, alguém ali no meio de campo fez uma atrapalhada imensa, tá? Eu não consegui ver bem. Me pareceu na hora que foi o Ranielli, mas visivelmente o Ranielli já tinha saído do jogo. Aí olha só, aos 83 minutos eu constatei, assistindo o jogo pela TNT, que os comentários estavam sendo feitos pelo ex-atleta Ilcinho, né? Quem não conheceu o Ilcinho, acho que era um lateral direito ou esquerdo, habilidosinho, ali que começou no São Paulo, depois foi pro Palmeiras. E aí, cara, assim, o teor tendencioso dos comentários que ele fazia era uma coisa que já estava, assim, embrulhando-me o estômago, tá certo? Em um dos momentos, por exemplo, o Wilsinho fala do São Paulo, não, a gente tem que atacar e fazer isso, ou seja, você veja que ele não consegue nem, ao contrário, por exemplo, de outros, né, torcedores fantasiados de jornalista na mídia, ele não conseguiu nem disfarçar, tá certo, a sua preferência pelo São Paulo, de modo a
comentar o jogo falando de agente, como se ele fosse um membro do staff do São Paulo. Então vocês imaginem a situação do corintiano que, não tendo opções, né, para assistir os jogos do Corinthians em outro lugar, é obrigado a fazê-lo, tá certo? Por intermédio deste canal TNT, cujo narrador é um lixo e cujos comentaristas, tá certo, são dignos de pena, tá certo? Tendo esse standing aí do tal do Ilcinho. Que bosta, né, pessoal? Enfim. Continuando aqui a minha elucubração, aos 84, eu anotei aqui que o time estava visivelmente apático. E aí, aos 85, veja bem, o Vitinho, se não me engano, deu um cruzamento assim perfeito, redondinho, na cabeça do Pedro Raul. E ele, de maneira horrorosa, tá certo? Mandou a bola pra fora, assim. Mas, porra, aí eu fiquei pensando, porra, será que esses caras não treinam? Esses caras não têm fundamento básico de futebol? Como é que conseguem virar profissionais, né? Então, pessoal, outra coisa. Esse ano a gente precisa estar muito atento ao fato de que o senhor Memphis provavelmente vai tirar o pé aí no primeiro semestre. Muito me surpreenderia se ele jogasse mesmo para valer, sabendo que uma Copa do Mundo o espera ali no meio do ano. E assim, um ataque com Pedro Raul e Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto que voltou, tá certo? Para a fase ruim, né? Que oscila muito. E assim, o Vitinho é outro que oscila demais. Nós precisamos urgentemente de bons atacantes ali no elenco do Corinthians, tá certo? Senão nós vamos nos foder, tá certo? Tendo em vista aí o volume profuso de competições que nos esperam nesse ano. Se o elenco não for reforçado nesta área, nós vamos tomar no cu, tá certo? Então, olha só, Pedro Raul errou um cabeceio que até eu, meus caros, acertaria com relativa facilidade. Aos 86 minutos, Matheus Pereira, horroroso, deu um passe na frente da área, assim, cruzando a bola para ninguém, tá certo? Então, veja bem, o castrado Corinthians tava meio insosso e parece até que a torcida tava meio insossa, sabe? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas pareceu-me que o clássico tava meio sem graça, né? Não sei aí qual foi o sentimento de vocês, tá certo? E aí, olha só, uma boa jogada aos 89 minutos, boa jogada, Vitinho e Bidu, que quase saem em gol. E aos 90 sai finalmente o gol do Coringão, tá certo? Com o Breno Bidon, que, olha só, no ano passado fez uma temporada muito instável, mas assim, desde as semifinais com o Cruzeiro, o Breno Bidon se tornou o Fernando Redondo, tá certo? De modo a ostentar aí um futebol maravilhoso. E aí, olha só, depois de decidir a cobrança de pênaltis contra o Cruzeiro e fazer aí aquela jogada maravilhosa responsável pelo gol do título do Corinthians, ontem ele decidiu o clássico, tá certo? E evitou uma derrota do horroroso São Paulo Futebol Clube, que ficou, olha só, durante todo o jogo catimbando, né? Time chato, tá certo? Você vê que o São Paulo jogando contra o Corinthians parece que é final de Copa do Mundo. Então aquele arrombado lá que fez o gol, né, aquele Luciano, você vê que eles qualquer coisinha se jogam no chão, né, provocam, assim, é uma coisa lamentável, tá certo? E aí no finalzinho, veja bem, o Corinthians, que estava meio apático, no final deu uma acelerada e poderia inclusive ter virado o jogo se o árbitro, tá certo, não tivesse marcado. Olha só, teve um lance que ninguém comentou na TNT, tá certo? Isso não me surpreende, mas mesmo depois do jogo não repercutiu muito. Teve uma falta ali na entrada da área do Corinthians, no Yuri Alberto, que expulsaria o Luciano e daria assim, a possibilidade do Corinthians virar o jogo, que foi simplesmente desprezada pelo juiz, tá certo? Juiz muito tendencioso, que sempre marcava perigo de gol assim que o Corinthians se aproximava da área, tá certo? Deixou de marcar muitas faltas
em cima dos jogadores do Corinthians e o nome do cidadão é João Vitor Gobi, tá certo? Portanto, vocês aí no Corinthians anotem o nome deste árbitro, tá certo? E na próxima vez que ele for apitar algum jogo do Colossal de Itaquera, que vocês aí no Corinthians possam tentar evitar que isso aconteça, pois trata-se de um indivíduo suspeito, tá certo? O sujeito pode até errar uma vez, duas, mas assim, de forma sistemática e em lances capitais, aí já é algo que não é aceitável, tá certo? Então, olha só, o Corinthians poderia até ter virado o jogo se o Vitinho não tivesse vacilado. Teve um lance ali no final do jogo, aos 95 minutos, que claramente ia dar um escanteio pro Corinthians. Ele foi tentar pegar a bola, começou a ciscar em cima dela e acabou sendo lateral pro Corinthians. E no último minuto, o Bidu ia bater um lateral e ia jogar a bola direto na área, que era a decisão correta, e o idiota do Vitinho pegou a bola e mandou pra zaga e o juiz acabou o jogo, tá certo? Então Vitinho muito inconstante, vacilão, tá? Com lapsos de genialidade, mas inconstante e vacilão. Parece que ele não é muito inteligente, esse cara. Então, senhores, veja bem, qual é a conclusão? Empatamos com o São Paulo, não deixamos ele ganhar, isso que é o importante, tá certo? Não se tratava de um jogo assim crucial para o destino do Corinthians no Campeonato Paulista, mas evitamos o pior e assim, acende-se um alerta amarelo para todos nós e para a comissão técnica, para o diretor de futebol ali, o Marcelo Paz. Eu espero que eles estejam trabalhando no sentido de reforçar o elenco do Corinthians, que está muito limitado, principalmente ali no setor do ataque, tá certo, pessoal? Então, era isso. Uma saudação corintiana para todos vocês. Um abraço.